Bom, gente, aos poucos temos abordado diferentes periféricos do Arduino. Já vimos como utilizar o motor de passos, como utilizar um teclado matricial e, além disso, a gente nas aulas passadas já viu como utilizar diferentes periféricos, principalmente na eletrônica. Vamos ver um terceiro projeto na aula do dia de hoje para dar mais ferramentas para vocês. Agora vamos aprender a utilizar outro motor. Neste caso é o motor tipo servo. Esses motores são também utilizados para projetos de precisão. E é muito legal porque esse motor internamente possui um controle de posição e é por isso que são utilizados para esse tipo de projetos, como por exemplo na robótica são muito empleados por causa das suas características. Vocês estão vendo aqui que nesses projetos que nós estamos utilizando, a gente simplesmente está utilizando aqueles conceitos de programação, programação principalmente orientada à linguagem C, que vocês já têm visto que a linguagem C é muito parecida com a linguagem do Arduino, e simplesmente é utilizar as noções de saídas, entradas, PWMs, enfim. Tudo isso é exatamente igual com qualquer outro periférico que você queira utilizar com o Arduino. Simplesmente você pega o periférico, dá uma estudada daquele periférico se você não conhece muito bem ele, mas vocês já têm as noções para habilitar as diferentes configurações na placa e vocês já estariam na capacidade de poder programar qualquer outro periférico. Vamos então ver como programar este servomotor. Vamos aprender a utilizar os servomotores utilizando a nossa placa de desenvolvimento de Arduino. Inicialmente, vamos ver como é que são os servomotores. Aqui temos duas fotos de dois servomotores e eles são muito utilizados em aplicações onde a gente também precisa uma exatidão, assim como quando a gente utilizou os motores de passo, beleza? Aqui temos um dos motores ou servomotores mais utilizados, que é conhecido como o CG90. Esse aqui é um micro servo e é muito vendido para aplicações ou práticas com o Arduino. Aqui temos um servomotor maior. Esse aqui consome uma maior corrente, porém ele tem um maior torque, ou seja, uma maior força para movimentar cargas maiores. Os servomotores são muito utilizados, por exemplo, em braços robóticos, também são muito utilizados no aeromodelismo, ou, por exemplo, para movimentar as hélices dos aviões, quem gosta do aeromodelismo, ou também para quem gosta, por exemplo, de controle de carros por radiofrequência. Com um servomotor, por exemplo, a gente conseguiria fazer a transmissão do carro para poder virar as rodas para um lado ou para outro. Então, as aplicações são bastante e aprender a utilizar eles vai ser também bastante vantajoso para vocês. Internamente, o servo ele pode ser representado dessa forma. Nós vamos ter o nosso motor, um motor comum, que é esse aqui, e ele vai estar potenciado por uns engrenagens, que vão aumentar a potência e a força do servomotor, mas também vão reduzir a velocidade com a que se movimenta o motor principal. A grande característica que possuem estes motores é que internamente ele possui um controlador. Geralmente é um controlador PID, um proporcional integral derivativo, e isso é porque esse tipo de motores ele vai receber um sinal de controle como se fosse um set point, e eu vou conseguir mexer aqui o rotor do servomotor para ele se posicionar numa ubicação precisa e específica, ou seja, ele vai ter o ângulo específico e tudo vai ser devido a esse controlador. Então, como a gente está vendo, o servomotor ele vai se movimentar em diferentes graus, E vamos entender que no mercado existem basicamente dois tipos de servomotores. Temos o servomotor de 180 graus, ou seja, que o motor unicamente tem esse grau de liberdade, ir desde 0 até 180,
E a vantagem desse tipo de servomotor é que com ele nós podemos controlar a posição na que o rotor vai virar. Um exemplo típico onde a gente também poderia utilizar esses servomotores é, por exemplo, em válvulas. A gente poderia pensar fazer uma válvula de controle e com esse servomotor de 180 graus a gente conseguiria abrir o vástago da válvula numa determinada abertura para permitir, por exemplo, o ingresso da vazão para algum processo. No entanto, existem outros tipos de servomotores que são os servomotores de 360 graus, ou seja, servomotores que conseguem fazer o giro completo. A diferença é que esses servomotores de 360 eles não vão realizar o controle de posição, então a gente vai perder aquela característica. Mas a gente vai ganhar outra característica diferente, que é fazer controle de velocidade. Esse tipo de servos é bastante utilizado em robôs, onde utilizam esse tipo de motores para movimentar as rodas dos robôs e dessa forma controlar a velocidade com que o mecanismo se movimenta. Aqui na nossa prática nós vamos concentrar nos servos de 180 graus, que são, para meu conceito, os servomotores que têm a maior aplicação, tanto industrial como na eletrônica e nos projetos com Arduino. Vamos ver que o servomotor ele vai possuir 3 linhas ou 3 cabos. Geralmente esses cabos têm um código de cores, onde teremos um cabo, geralmente preto, que ele vai ser o GND, o ground, o 0 volts. Tem um cabo vermelho, esse será a alimentação. Geralmente se o servomotor é de 5 volts, então a alimentação será 5 volts. E adicionalmente vamos ter um terceiro cabo, que será o cabo de controle. Nesse cabo de controle é onde a gente vai inserir o set point, ou a referência, para fazer com que esse servomotor, por exemplo, de 180 graus, gire para uma determinada posição. Mas para poder controlar a posição dos servomotores, a gente já está vendo aqui no gráfico da direita como é que esse dispositivo funciona. Basicamente, a gente vai ter que injetar aqui no nosso sinal de controle um PWM, aqueles que a gente já viu anteriormente. E o período desse PWM geralmente é um período de 20 milissegundos, ou seja, que será um sinal quadrado que se repete a cada 20 milissegundos. Agora, para configurar a posição do servomotor, vamos seguir esse esquema aqui. Por exemplo, se nós quisermos fazer com que o servomotor fosse para a posição de 0 graus, a gente vai mandar um PWM, ou seja, um pulso, onde o pulso estará em 5 volts, unicamente 1 milissegundo. E o restante de tempo, ou seja, os 19 milissegundos, ele vai estar no sinal baixo e repite, periodicamente. Mandando esse sinal, então o servomotor vai se movimentar para 0 graus. Vamos para a posição média, que seria 90 graus. Então aqui o pulso vai aumentar um pouco, agora vai ser 1,5 milissegundos o pulso. E o restante, os 18,5, serão desligados ou apagados, e repete periodicamente. E se eu quiser o grau de 180 graus, simplesmente o pulso vai durar 2 milissegundos. E os 18 milissegundos serão desligados. Claro, eu consigo também fazer posições intermédias, movimentando. Então, por exemplo, uma posição entre 0 e 90, o pulso deverá estar entre 1 milissegundo e 1,5 milissegundos. Esse aqui é o pulso PWM base que a gente vai injetar nos nossos servomotores, mas ele não é fixo. Por quê? Porque muitos servomotores, vai depender também de cada fabricante, o controle interno vai variar. Então a gente, quando implementar o circuito, a gente terá que fazer uma configuração e ver realmente quanto é o pulso que ele vai precisar para estar aqui em 0 graus, quanto é o pulso que ele vai precisar para estar em 90 e quanto será o pulso para estar em 180. Mas os pulsos sempre estão muito próximos a esses valores. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que o servomotor que eu tenho, para ele estar aqui em 0 graus, ele precisa estar 0,6 milissegundos aqui no 0 graus. E para ir no 180, por exemplo, o servomotor que eu tenho,
ele precisa ir até 2,4 milissegundos. Então são configurações que a gente terá que ir fazendo para cada tipo de servomotor. Para o nosso Arduino, a gente vai utilizar a biblioteca Servo, que já é própria do sketch do Arduino. Então, inicialmente, nós vamos chamar a livraria no nosso código, jogo da velha include servo.h. Depois, vamos definir o pino de controle onde a gente vai ligar o servo. A gente tem, por exemplo, no Arduino Uno, a gente pode ligar o pino de controle em qualquer pino digital. Com o Arduino Uno, a gente consegue controlar um máximo de 12 servomotores. Se nós tivéssemos um Arduino Mega, nós teríamos um máximo de 48 servomotores para fazer o controle de alguma aplicação. Então vamos definir o pino, onde iremos ligar o pino de controle. Para isso vamos declarar no void setup servo.attack e entre parênteses o pino onde nós estamos ligando o servomotor. Esse servo aqui será um objeto que a gente vai criar da própria livraria servo. Adicionalmente, nós também poderíamos chamar essa mesma função servo.attack, o pino, beleza? E se vocês fazem essa primeira aqui, a livraria internamente vai definir aqueles tempos aqui por defeito da livraria. Mas se vocês utilizarem essa aqui, o mínimo e o máximo, então a gente conseguiria configurar esses tempos. Então a gente está vendo inicialmente aqui que o servo é uma variável do tipo servo, que ela vem aqui da nossa livraria. O pin, no inglês, que seria o pino, é o número do pino ao qual o servo está conectado. Aqui o min, que é opcional, é a largura do pulso em microsegundos correspondentes ao ângulo mínimo, ou graus, né? Aqui fala que o padrão de um servo padrão seria 544, o qual é certo. Tipo, por exemplo, o servo que eu tenho, eu coloquei em 600 e ele funciona bastante bem. Aqui o máximo também é opcional e é a largura do pulso em microsegundos, que corresponde ao ângulo máximo, ou seja, nos 180 graus, né? Aqui é no 0 graus no mínimo e aqui no max é 180 graus, e aqui o padrão, novamente, muito parecido com o que eu tenho, seria 2400 aqui no max. Uma vez que a gente definiu a livraria, uma vez que a gente também configurou os pinos onde vamos utilizar o servomotor, a gente continua agora a escrever a posição específica no servo. Para isso, vamos utilizar o comando servo.write e, entre parênteses, a gente vai colocar o ângulo que a gente quer que aquele motor se movimente. Então, servo, novamente, uma variável do tipo servo, e angle é o valor a ser escrito no servo. No caso, tem que ser um valor de 0 a 180 graus. Se a gente também tem a opção de ler a posição atual de nosso servo, então, para isso, a gente vai utilizar servo.read, e com isso, a gente vai obter o ângulo do servo entre 0 e 80 graus, lembrando que servo é a variável tipo servo.